queria que falasse sobre as despedidas que ocorrem antes do desencarne, mesmo nas partidas por causas naturais. Felizes daqueles que conseguem ter esse momento e sabem aproveitar esse momento. Muitas pessoas não têm essa oportunidade, desencarnam sem dizer aquela palavra final, pedir um perdão, conceder o perdão, encontrar seus entes queridos, dizer o quanto eles são importantes, deixar os recados finais, despedir-se dos seus amores. Tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade. Acabam desencarnando antes que aqueles que eles achavam tão interessantes de lhes estarem presentes na partida conseguissem chegar. Então, existe muitos que partem sem essa conversa final. Mas, ao lado desses que não conseguem, é uma quantidade bastante razoável de pessoas que, surpreendentemente, parecem retardar o momento da desencarnação para conseguir esperar pelos parentes que chegam, pelos que viajaram e que ainda não chegaram no leito, e a pessoa resiste como se lutasse contra a morte, tentando que o fio não fosse rompido, e o filho chega de longe. As últimas conversas são mantidas e depois disso feito, a desencarnação acontece. Isso é muito comum. E como que isso se opera? Porque o que mantém os espíritos vinculados aos corpos são fluidos, energias. E muitas vezes o próprio espírito consegue puxar as energias, rogando a Deus um pouco mais de tempo para poder dizer as últimas palavras para determinadas pessoas. E eles conseguem de si mesmo esse processo, retirando do meio ambiente os fluidos salutares que possam lhe manter no corpo. Ou eles rogam e os espíritos benfeitores vêm e fortalecem os centros de força, garantindo um tanto mais de vitalidade. Ou os familiares, em torno do moribundo, auxiliam, orando, pedindo, intercedendo, e aí energias de vitais se transferem para a pessoa que permanece encarnada por um tempo ainda, até que, de repente, ela consiga encontrar com o ente querido. Essas orações intercessórias, elas são realmente muito positivas quando elas permitem esse reencontro, quando elas são motivadas exatamente pelo desejo de que as coisas se concluam com os pedidos de perdão e as despedidas finais. Mas, ao mesmo tempo, ela pode se tornar perigosa quando, por algum motivo, a família desenvolve as orações de intercessão por apego. O familiar já está em condições de partir. O familiar já está se despedindo da vida, mas os encarnados, inconformados com a sua ida, o retém no corpo, orando ardentemente para que Deus não permita que a pessoa vá. E isso pode realmente esticar um pouco mais o período de permanência de alguém num leito de hospital que está já praticamente desencarnando e as pessoas vão como que injetando novas energias. A obra de André Luiz trata essa questão, inclusive apresenta a possibilidade de que, a benefício do moribundo, eles dão um passe, o moribundo melhora, às vezes até senta, pede água, conversa e a família diz: graças a Deus melhorou, agora a gente pode descansar. Quando eles descansam, a espiritualidade vai, aproveita o relaxamento das tensões e retira o companheiro e o leva para o mundo espiritual. Então, essas despedidas nem sempre a gente tem. E às vezes a gente tem com bastante frequência. Precisa saber o móvel dessas despedidas. Se é realmente para garantir um fecho saudável das relações ou se é motivado pelo apego, sem razões maiores, em que a gente está, na verdade, não querendo o melhor para o outro, mas decidindo por Deus, insistentemente, já fechada a ideia de que a pessoa tem que ficar, independente daquilo que a espiritualidade queira. Ou seja, a gente não abre a hipótese para que se faça o que for melhor, esquecendo a oração do Pai Nosso que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. E quando você estava falando aí dessa coisa do desencarne, eu lembrei
pessoal de Uberlândia fez um curta-metragem muito bacana, A Morte de Dimas, Tem. que aí ele retrata muito bem, que é da obra do André Luiz, né? Todo o processo, como que funciona. Então, assim, é só pesquisar aí no Google A Morte de Dimas, curta-metragem espírita. Vai aparecer para você. Vale a pena porque ajuda a gente a entender como é que funciona o processo. Vamos lá. Essa desencarnação de Dimas está nos capítulos 12, 13 e 14 de Obreiros da Vida Eterna. O que está lançado nesse vídeo é o capítulo 13, inclusive. Uhum. Muito bacana. Muito bom. Muito, porque ajuda a gente a entender. Até um abraço para o pessoal aqui do Grupo Espírita Paulo de Tarso, os meninos lá que fizeram esse trabalho já faz um tempinho, viu? Mas muito bacana, muito elucidativo.